Olá, ouvintes do Urbanidades, aqui é Bruno Vieira Borges, vocês me conhecem de outros episódios e hoje iremos dar sequência à série especial Esporte Cidade, uma parceria entre o Observatório do Lazer e do Esporte, o OLE, e o Urbandata Brasil, através de seu projeto de cultura e extensão, que é o Urbanidades Podcast. Eu aproveito para registrar que tanto o Urbanidades quanto o Observatório do Lazer e do Esporte estão no Instagram e você consegue encontrá-los pelos seus respectivos nomes. E a você que ouve pelo Spotify, é possível deixar críticas, sugestões, elogios e outras mensagens na caixa de comentários do episódio. Bom, hoje eu compartilho a banca de entrevistadores com dois companheiros de Olé, Débora Cagé, mestranda em Antropologia pela USP. Tudo bem, Débora? Oi, Bruno, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. E Maurício Rodrigues, doutorando em Antropologia pela USP. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, Bruno? Prazer falar aqui com o pessoal, participar dessa bancada. Bom, gente, a entrevista de hoje pretende aproximar três frentes: os estudos sociais do esporte, os estudos urbanos e os estudos interseccionais. Para isso, temos a honra e o privilégio de receber duas pesquisadoras que são referências para todos nós que pensamos sobre futebol e esporte. Mariane Pisani, que é professora da Universidade Federal do Piauí, pós-doutoranda da Universidade de Buenos Aires, editora da revista Ponto Urb e coordenadora do Grupo de Pesquisa em Antropologia e Interseccionalidades, o Antropos. Ela também é editora-chefe da revista Novos Debates, coordenadora da Comissão Editorial de Periódicos Científicos da Associação Brasileira de Antropologia e vice-coordenadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Estudos do Futebol Brasileiro. Tudo bem, Mariane? Oi, gente, boa tarde a todos e todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Valeu, Mariane. E estamos aqui com Bárbara Pires, que é doutora em Antropologia pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com período de pós-doutorado no Instituto de Medicina Social da UERJ e agora está retornando ao Museu Nacional da FRJ. Atualmente ela é consultora para a ONU Mulheres Brasil, assistente editorial da revista Mana, editora associada da revista Sexualidade, Saúde e Sociedade e integra o Núcleo de Estudos em Corpos, Gêneros e Sexualidades, ONUSEX, bem como o Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos, o CLAM. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, Bruno? Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês no Urbanidades. Muito bom estar com a Mariane, o Maurício e a Débora para fazer essa conversa. Valeu, Bárbara. Nossa intenção hoje é debater com base em dois textos, embora a gente vá extrapolá-los. O primeiro se chama Mulheres que Jogam Futebol, Sociabilidade e Circulação na Cidade de São Paulo. Este texto é o capítulo 2 da tese de doutorado da Mariane, de nome Sou Feita de Chuva, Sol e Barro, o futebol de mulheres praticado na cidade de São Paulo. E o outro texto é o artigo Integridade Olímpica, Disputas sobre Virilidade, Elegibilidade Esportiva e Proteção Social na Rio 16, assinado pela Bárbara na revista Mana. Bom, e a primeira pergunta que eu vou fazer, ela vai para Mariane. Como o futebol, enquanto espaço de sociabilidade, ajuda a formar uma rede de mulheres capaz de produzir significados que vão além do próprio futebol, significados sobre sexualidade, violência, etc. Bem, essa é uma pergunta bem interessante, né? Eu não sei se as pessoas que nos ouvem agora, elas têm um pouco da contextualização do trabalho que eu desenvolvi no doutorado, então, se me permitem, eu vou explicar assim brevemente, não vou me alongar. Desde 2007, eu trabalho com a temática do futebol. Na graduação, trabalhei com jogadores e no mestrado e no doutorado com mulheres jogadoras, mulheres futebolistas. E foi interessante perceber no mestrado que tinha uma predominância das atletas profissionais com as quais eu fiz a minha etnografia lá em Foz do Iguaçu, da passagem delas no estado de São Paulo por equipes no processo de formação atlética. São Paulo aparecia nesse momento como um grande centro de formação esportiva para mulheres jogadoras de futebol, mulheres brasileiras jogadoras de futebol. E aí, pro doutorado, eu fiquei muito curiosa, porque queria pesquisar carreira e profissionalização, e aí a gente vai pro campo e o campo implode todos os nossos sonhos e vontades, né? E aí eu fui para campo, na cidade de São Paulo, e me apareceu outra temática muito mais interessante, que hoje em dia é uma temática que me é muito cara, que é a temática dos estudos de gênero numa perspectiva da interseccionalidade. Aparecem outros significados que estão permeados pela cidade, pelo gênero, pela sexualidade, pela raça e também pela perspectiva da geração. Então, nesse campo específico na cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo apareceu como um marcador muito interessante para a gente pensar essas redes de sociabilidade atravessadas ou moduladas, mediadas pela prática do futebol.
E esse grupo de mulheres, o principal grupo de mulheres com quem eu trabalhei, com quem eu fiz a minha etnografia durante quase 2 anos ininterruptos, é um grupo de mulheres que está localizada num bairro considerado periferia, que é o bairro de Guaianazes, quase um bairro fronteira, se não é o bairro fronteira com outras cidades. E a partir dessa inserção com as jogadoras da Associação Atlética Pro Esporte, foi possível perceber que o futebol, mais do que uma mera prática esportiva, corporal, ele era um espaço de sociabilidade de mulheres jovens periféricas, de mulheres jovens negras periféricas, de mulheres jovens negras, lésbicas, bissexuais da periferia. Então, o futebol, ele acabou sendo, minha orientadora, uma vez orientadora, sempre orientadora, a professora Heloísa Buarque, ela acabou falando, gente, você chegou aqui com um objetivo onde o futebol era o centro da sua inquietação intelectual e ele virou um pano de fundo, mas um pano de fundo muito interessante porque ele te mostra uma resistência jovem, LGBTQIA+, queer, periférica. Então esse futebol, que não é um futebol profissional, ou não era pelo menos na época, como um espaço de afeto, de construção de construção de redes de resistência, porque como eu falei para vocês, eram mulheres negras, periféricas, algumas lésbicas, algumas bissexuais, algumas mães muito jovens, algumas com histórico de violência doméstica, com histórico de violência sexual, patrimonial, enfim, todo tipo de violência que é possível uma mulher sofrer, mas nesse espaço de etnografia, ver no futebol uma forma de resistência, uma forma de, não, aqui estamos, a gente disputa o espaço da quadra, mas também um lugar que foi sempre colocado num processo de marginalização para as mulheres. De 1941 a 1979, o futebol foi proibido por lei para as mulheres no Brasil. Então, vamos pensar os significados de sexualidade a partir dessa experiência etnográfica, né? Para muitas daquelas, eu vou chamar de meninas, porque algumas eram menores de idade, mas tinham mulheres dos 14 até os 25 anos, tá? Para muitas dessas meninas e jovens, o espaço ali coletivo foi um momento propício para experimentar e desfrutar de uma sexualidade lésbica com mais segurança, com mais liberdade, de ter as experiências, muitas vezes, das primeiras companheiras, das primeiras namoradas. Então, o trabalho não se encerrou apenas nos espaços do futebol, mas ele extrapolou para momentos de lazer, como, por exemplo, os churrascos, as festas, as viagens para jogar em campeonato. Então, todos esses espaços me permitiram ver que essa sexualidade queer, essa sexualidade lésbica, bissexual, ela pode ser desfrutada, ela pode ser vivenciada de uma maneira mais segura, sem o medo de uma violência lesbofóbica ou bifóbica. Muitas dessas mulheres foram vítimas de violência doméstica, quase todas sofreram algum dos 5 tipos de violência que está tipificado na Maria da Penha, e tá num grupo, numa associação de esportes também permitia um espaço para compartilhar as dores, compartilhar as experiências comuns e de alguma maneira encontrar um caminho para se fortalecer, mesmo com a violência. Então, reencontrar um significado de sujeito para si mesma, subverter e sair dessa posição de vítima, né? Retomar para si a possibilidade de uma vida com outros significados. Então, tiveram alguns momentos assim que foram muito emocionantes na minha pesquisa etnográfica, de lidar assim com alguns relatos bem pesados de violência, por exemplo, sexual, e de ver como aquele grupo coletivamente manejava essas narrativas para mostrar para aquela pessoa que estava narrando que a vida não terminava ali, que tinham outras possibilidades de ação para além da violência, tá? Então eu acho que onde a gente tem grupos de mulheres, sejam elas cisgêneras, transgêneras, a gente tem muita potência, a gente tem muita sororidade, e esse espaço futebolístico me mostrou isso com 100% de certeza, né? De que quando elas estão juntas, pelo menos naquele momento etnográfico, era um momento de florescer, era um momento de resistência, era um momento de subverter muitas das violências que as mulheres estão submetidas, né? Ou estão envolvidas num processo de interseccionalidade. Bárbara, queria que você comentasse mais essa ideia do esporte como vetor privilegiado do ordenamento social e produtor de saber social incorporado. Quais os desafios e possibilidades para a construção de políticas que promovam a inclusão e garantam o direito ao esporte para grupos socialmente segregados das práticas esportivas?
Obrigada pela pergunta, Débora. Olha, também não tenho uma saída fácil, pelo menos para o questionamento final, porque é uma tarefa de muitos atores sociais. A gente não tem só uma saída para responder essa pergunta. Mas voltando desde o começo, quando a gente fala do esporte, né, da prática esportiva e da institucionalização das práticas esportivas e modalidades esportivas, a gente está pensando em um processo histórico, relacionado também à forma como que ciências e atores governamentais foram produzindo esse campo do esporte de uma maneira mais formal. Eu acho que acaba sendo um pouco mais esse outro lado da moeda do que a gente estava falando agora com a Mariane, que são esses esportes pautados pela sociabilidade de uma maneira muito comunitária, vamos dizer assim, né? Então, esses grupos se organizando na cidade, pela cidade, usando esses espaços comunitários e tentando, então, se tornar pessoas através da prática esportiva nesses ambientes e também se relacionando com outras pessoas nesses contextos. Nesse outro lado da moeda, o lado que eu pesquiso há mais tempo, é tentando entender qual é o papel das instituições nesse caminho, como essas práticas esportivas vão funcionando e existindo nesses lugares de norma social, processos mais alargados de conformação de pessoas. Então, como a mulher foi entendida ao longo do tempo, como esse corpo feminino, especialmente, foi manejado ao longo do tempo. Da mesma forma que a gente pode falar de evoluções e avanços de direitos em relação à saúde, a direitos civis, como voto, e outras formas de inclusão das mulheres em espaços de tomada de decisão, a gente também vê um pouco dessa evolução e dessas dificuldades no ambiente esportivo quando a gente observa, por exemplo, no meu campo do doutorado especialmente, onde eu pesquisei o momento dos Jogos Olímpicos da Rio 2016, tinham várias organizações importantes para fazer uma Olimpíada, né, para pautar e tocar uma Olimpíada, os Jogos Olímpicos, mas também além disso, os outros organismos que existem mantendo esses esportes de maneira formal ao longo do tempo. Então, confederações nacionais, federações internacionais, o Movimento Olímpico Brasileiro, Internacional, que é o COB ou o COI, todas essas organizações que também se atravessam com agências de fomento e agências de governo, estão pautando um pouco dessas regras de inclusão e participação da mulher nesses ambientes de competição. E aí, quando a gente observa, então, numa etnografia, o momento da competição nos Jogos Olímpicos, a gente percebe um pouco de um retrato fechado num tempo de um processo que é histórico e maior. A Mariane lembrou também do decreto-lei que nós tivemos aqui no Brasil proibindo, né, esses esportes considerados viris, que feriam um pouco então dessa capacidade reprodutiva, sexual das mulheres, dos corpos femininos, e então elas não poderiam competir. Isso também apareceu então, por exemplo, nos Jogos Olímpicos. Durante muito tempo, as mulheres foram negadas participação em várias modalidades que eram consideradas mais viris e mais potencialmente disruptivas para esse corpo feminino. E aos poucos, isso se atravessa então com essa organização do movimento de mulheres e movimentos feministas em várias frentes, não só dentro do esporte. Então a gente pode lembrar, por exemplo, que inicialmente tiveram modalidades que foram permitidas, por exemplo, atletismo, corridas de média distância, 800 metros. Quando as mulheres conseguiram participar na década de 20, tivemos uns Jogos Olímpicos onde elas puderam competir, e aí logo em seguida os gestores olímpicos ficaram tão insatisfeitos, né, com esse tipo de participação, com os corpos das mulheres correndo, tinham muito discursos que eram fomentados um pouco pela mídia esportiva e uma mídia geral da época, falando que essas mulheres poderiam ser potencialmente homens, fraudando a participação na categoria feminina. Então tinha um certo de um pânico moral que aparecia ali, justamente porque essas mulheres não poderiam exemplificar e ilustrar esse corpo feminino que era muito excepcional e capaz de render atleticamente nessas modalidades de força e de resistência. E aí logo em seguida essa modalidade em específica ficou proibida até Roma, na década de 60. E aí, quando a gente olha outras, tem o mesmo processo. Então, foi uma inclusão difícil, de certa maneira tutelada, ou seja, os gestores olímpicos escolhiam que tipo de modalidades e como essas mulheres poderiam participar. Nunca foi um processo fácil e nem participativo dessas lutas feministas que aconteciam em outras searas. Mas, obviamente, essas mobilizações sociais foram fundamentais para modificar o campo de entendimento sobre o que uma mulher, com seu corpo e sua capacidade atlética, pode fazer por si mesma. Aos poucos, conseguimos movimentar, dentro dessas instituições esportivas como o COI, um pouco de participação feminina em espaços
de participação competitiva e também de liderança na organização. As primeiras membros do Comitê Olímpico Internacional a serem votadas para participarem dessas gestões executivas da entidade foram na década de 80, então quase 100 anos depois do Comitê Olímpico Internacional retornar nessa era moderna. Isso espelha então um pouco todos esses processos de competições internacionais, como mundiais de várias modalidades, e também competições mais localizadas, regionais, pan-americanos e competições nacionais que podemos ver aqui no Brasil. Quando a gente fala dessas inclusões e como elas foram difíceis dentro e fora do esporte, a gente está falando que esse processo não se finda com, por exemplo, agora Paris, que é onde a gente vai ter uma participação paritária de mulheres e homens. Então vai ser finalmente os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, onde teremos 50% de mulheres e 50% de homens atletas. Mas e aí? Tá tudo certo agora? Não, porque quando a gente olha para o bastidor, não temos técnicas mulheres, não temos chefes de missão, nós não temos a equipe desse staff de cuidado e de gestão esportiva de várias modalidades, então podemos pensar fisioterapeutas, roupeiros, médicas, todo esse manejo do esporte de alto rendimento ainda continua a ser muito masculino, especialmente quando a gente olha os lugares de gestão e de manejo orçamentário, que são os lugares fundamentais hoje, onde a gente pode estruturalmente facilitar essa mudança, seja por projetos, seja por conseguir, por exemplo, voltando para o futebol, fazer com que o futebol brasileiro feminino possa ser mais estruturado, possa ter condições adequadas de treino, de competição, com premiações igualitárias. Então, todos esses processos que aos poucos estamos tentando fomentar dentro e fora do campo, por vários grupos de mulheres, também se faz nesses outros espaços que não estão apenas em relação à participação esportiva de uns Jogos Olímpicos, por exemplo. Mariane, eu queria fazer uma pergunta um pouco sobre a sua experiência durante o doutorado de um fazer etnográfico multissituado, já que você trabalhou em diferentes contextos. Então, eu queria que você falasse um pouco, pensando nesse contexto de São Paulo mais especificamente, desigualdades e segregações espaciais que você percebeu a partir da circulação das meninas jogadoras. E aí, uma pergunta que é um pouco mais desse exercício reflexivo, de se colocar para jogo, né, do corpo da pesquisadora dentro desse campo, dentro desses espaços de prática futebolística, né, não só de futebol praticado por mulheres, futebol feminino, mas de outros espaços futebolísticos. Então, minha pergunta seria essa para você. Oi, Maurício, obrigada pela pergunta. Eu acho que é uma pergunta super, super bacana e me traz algumas memórias desse passado, assim, dessa carreira, mas eu vou focar primeiro nesse trabalho metodológico etnográfico realizado no doutorado. Quando a gente está no doutorado, a gente quer responder todas as perguntas do mundo, né? Tudo que aparece assim no nosso campo, a gente quer dar conta. E hoje a Mariane faria ou conduziria essa pesquisa etnográfica de uma outra maneira. Eu daria muito mais prioridade para as mulheres da Associação Atlética Pro Esporte e enfocaria um pouco menos nas outras equipes pelas quais eu circulei, eu caminhei, eu transitei. Não que essas outras não sejam interessantes, mas hoje eu consigo ver que aquele contexto de pesquisa etnográfico lá em Guaianazes, ele tem muitos frutos, né? E é uma coisa que eu digo para os meus alunos até hoje, né? A pesquisa etnográfica, o que você vê na pesquisa etnográfica, os dados que você se depara na pesquisa etnográfica, eles não têm prazo de validade. Então você sempre pode voltar a eles num momento futuro e reanalisá-los a partir de outras teorias. Mas assim, pensando nas diferenças que eu encontrei nesse campo multissituado, e aí também para situar as pessoas que nos escutam, para além de Guaianazes, eu realizei etnografia, eu acompanhei outras equipes da cidade de São Paulo. Eu acompanhei uma equipe que na época treinava ali na região da Barra Funda, uma equipe que trabalhava na época no bairro do Rio Pequeno, que é Zona Oeste, e tinha mais uma equipe da Itaquera, que é próximo de Guaianazes, né? Então, duas da Zona Leste, uma da Barra Funda, que é a Zona Oeste, e mais outra do Rio Pequeno, que é a Zona Oeste.
Tinham algumas diferenças, por exemplo, em relação aos próprios bairros onde essas equipes estavam atuando. Lembrando aí que Guaianazes e Itaquera são consideradas periferias, né, da Zona Leste, mas o Rio Pequeno também é uma periferia da Zona Oeste, é um dos lugares onde tem uma grande concentração de comunidades populares, de favelas. Talvez o caso mais diferente nessa etnografia tenha sido a equipe que eu pude acompanhar da Barra Funda, que era uma equipe formada majoritariamente por mulheres brancas de uma classe média, não média alta, uma classe média, todas trabalhadoras, com empregos, algumas autônomas, outras não, mas que elas se reuniam, alugavam uma quadra particular, então aí também tem uma diferença, e treinavam ali 2, 3 vezes por semana. Já nesses outros espaços, que são considerados assim espaços de periferia da cidade de São Paulo, as quadras geralmente não eram alugadas, eram quadras de campo ou de grama sintética, eram quadras que eram divididas coletivamente com outros moradores das regiões e dos bairros, e não raro eu via essa truculência da Polícia Militar de São Paulo com jovens negros, sempre. Coisa que era muito difícil de ver, por exemplo, na Barra Funda, ou mesmo em alguns espaços do Rio Pequeno, sabe, que fica próximo ao USP e tudo mais. O caso de Itaquera, ou a pesquisa realizada em Itaquera, era uma equipe que se organizava dentro do SESC. Então, para quem conhece ou para quem frequenta o SESC de São Paulo, sabe que são grandes conglomerados com uma infraestrutura super legal. Então, era um outro contexto, apesar de também estar rolando uma região considerada periférica, com vários problemas, era uma equipe que tinha uma estrutura muito melhor do que todas as outras. Então, essa pesquisa multissituada também me deixou atenta para pensar nessa diferença desse futebol de mulheres a partir do lugar onde ele está, onde essa equipe está localizada. Tinha algumas diferenças de estrutura básicas que se refletiam também numa diferença, por exemplo, dos treinos, dos rendimentos, do que se esperava das jogadoras. Ah, não, esse grupo aqui a gente espera apenas um treino para diversão, para lazer. Não, aqui a gente espera formar líderes para o futuro, líderes comunitárias, né? E nessa outra aqui a gente espera formar atletas para jogar na seleção brasileira de futebol feminino. Então, dependendo também desse lugar, desse bairro, da proposta que a equipe tinha, a gente via diferentes objetivos a serem almejados, a serem alcançados. E isso, de alguma maneira, conversa também com o espaço que a cidade tem para oferecer, por exemplo, para as mulheres jovens. O que é que a cidade de São Paulo, o que é que a cidade de Foz do Iguaçu, onde eu fiz o meu campo de mestrado, o que é que a cidade de Buenos Aires, né, onde eu estou fazendo o meu pós-doutorado, o que é que a cidade de Teresina, capital do Piauí, tem para oferecer para as jovens mulheres. Sejam elas classe média, classe trabalhadora, classe alta, em termos de espaços de lazer ou para mulheres que queiram, por exemplo, seguir uma carreira esportiva de alto rendimento. Isso é comum? A gente consegue encontrar? E quando a gente está falando de carreiras esportivas que versam para o futebol, que seria aí um dos nossos símbolos nacionais, onde é que a gente vai encontrar, ou como é que a gente vai pensar nessas mulheres ou inserir essas mulheres nesses espaços? Então, eu acho que tem uma correlação do lugar onde a equipe estava situada, o lugar físico, o bairro, na rua, a quadra, o tipo de quadra, a projeção do que aquilo poderia requerer delas. Então a gente vai jogar para lazer, ou a gente vai jogar para formar essas atletas aqui para serem líderes comunitárias, ou a gente vai formar essas atletas aqui para elas jogarem numa seleção brasileira. O que a gente está fazendo aqui especificamente, quais são os meios que a gente tem para atingir os nossos objetivos e também que espaços são esses que são proporcionados a essas mulheres. E aí, pensar de uma maneira reflexiva como o meu próprio corpo, ele é situacional. Então, por exemplo, uma das perguntas que eu mais ouvia durante o doutorado, até hoje eu escuto doutorado, mestrado, é se eu jogo futebol. Não jogo nada, gente. Eu jogava lá na escola, quando era obrigado a fazer educação física. Ao contrário de muitas amigas, eu amava educação física, amava jogar futebol, amava jogar handebol, vôlei, adorava. Sempre gostei de fazer exercício físico. Mas minha carreira como atleta de futebol nunca existiu. Então, assim, em um primeiro momento, elas tentavam negociar comigo que eu fosse
entrar em quadra com elas. E eu falava, gente, que vergonha, assim, né? Porque eu ia fazer campo de calça jeans e all-star. Então não tem nem cabimento um negócio desse, né? Eu entrar dentro de campo, tentar segurar uma bola ou parar uma bola com um all-star numa grama sintética ou num chão de terra batida. Não vai acontecer. Então eu sempre me colocava mais à margem desse espaço do treino. Mas não por completo, porque, por exemplo, em algumas ocasiões de campo, eu era a roupeira, né, Bárbara? Eu era a pessoa que carregava as bolas, carregava as garrafinhas de água, carregava o isotônico, carregava tudo que vocês podem imaginar para ajudar no treino e nos jogos das jogadoras. Quando alguma delas se machucava em campo, era eu que saía correndo, ajudando a técnica, né, a levar os produtos para massagem, ou entregava as garrafas de água. Então teve, de alguma maneira, uma postura mais participativa da minha parte em me inserir nesse espaço, não só como uma pessoa que fica sentada do lado de fora olhando. Tiveram alguns campeonatos que as mulheres da Associação Atlética Pro Esporte estavam participando, que elas ganharam, e eu também ganhei uma medalha, e eu também ganhei um troféuzinho junto com elas, e assim, pra mim, aquele momento foi, entre outros momentos, foi um momento em que eu pensei assim, não, de fato eu estou neste campo, eu faço parte dessa equipe de alguma maneira, porque elas consideram que mesmo que eu não jogue absolutamente nada, eu sou vista como uma parceira, como uma igual, então eu mereço, porque eu tô lá carregando, correndo, levando água, dando palavras de consolo, de afirmação, de incentivo, tô sendo percebida também como alguém que faz parte desse grupo aqui. Mas tem uma outra perspectiva para o jogo, né, do próprio corpo enquanto pesquisadora, que tá muito permeada também pelo texto da Silvana Nascimento, que eu adoro, que é pensar que esse corpo, ele não é um corpo neutro, assexuado, que não desperta nenhum tipo de paixão, nenhum tipo de interesse, nenhum tipo de disputa, nenhum tipo de rixa, muitas vezes, tá? Não tô dizendo que tudo isso aconteceu comigo, mas esse corpo do pesquisador, e quando a gente tá falando de um campo da antropologia, a gente tem que prestar atenção de que a gente não tá ali. Lembro disso de uma professora, a Siona Maluf, que falou para mim numa aula de metodologia. O antropólogo, ele não senta em cima de uma copa de uma árvore e ele observa lá no chão o que está acontecendo. O antropólogo, ele vai, a partir do seu próprio corpo, interagir com as pessoas que ele encontra em campo. Então, assim, houveram muitos momentos onde esse corpo também precisou encontrar um espaço, esse corpo que é o meu, achar um espaço, mediar algumas situações. Vou dar um exemplo de uma que está na tese, inclusive. Uma das jogadoras, ela vai para uma briga dentro de campo. E assim como as outras jogadoras correm para dentro de campo para separar, eu também corro para dentro. Não sei se para brigar, se para separar, o que ia acontecer, porque no final, antes mesmo de eu chegar na situação, os ânimos foram acalmados, né? Mas a gente corre junto para entrar em ação se preciso fosse. Então, assim, esse corpo, ele foi provocado de todas as maneiras que vocês podem imaginar para se posicionar. E eu acho que isso é o legal da antropologia, isso que tem de mais interessante na etnografia. Por exemplo, se fosse a Débora, se fosse o Maurício, se fosse a Bárbara, se fosse o Bruno, outros dados teriam emergido, porque são outros corpos, são outras experiências, são outras vivências, e vocês se sentiriam compelidos ou não a responder de maneiras muito diversas das quais eu respondi. É evidente que, dependendo do lugar onde essa pesquisa de doutorado ela foi conduzida, alguns dados foram mais ou menos possíveis de obter ou de serem evidenciados por conta desses tais marcadores sociais da diferença, né? Eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher, na época, né, estudante da USP, isso me colocava numa outra posição da relação, percebida como uma mulher bissexual, uma mulher do sul, então tinha toda uma série de questões aí que eram atravessadas e que proporcionaram algumas aberturas e algumas não aberturas, alguns lugares que não foram possíveis de serem acessados. Então é mais ou menos nesse sentido, né, de pensar que a cidade ela influencia nessa projeção do que se espera dessa prática esportiva e que esse corpo da antropólogo, do antropólogo, ele está sempre sendo visado também, ele está sendo, a gente observa, mas a gente também é observado e a partir do que percebem em nós, a gente tem mais ou menos acesso a alguns espaços do trabalho de campo. Obrigado, Mariane. Bom que você entrou um pouco na questão do corpo, que é a ponte que eu vou fazer para a Bárbara agora. Bárbara, você bem sabe que no esporte de alto rendimento a gente visa essa produção de uma espécie de corpo-máquina, né? Um corpo manipulado com suplementos, controles hormonais, e a gente gera muita diferença e desigualdade nessa própria produção de corpo-máquina. Então, alguns corpos são aceitos nisso, outros não. A gente pode ter a questão do doping, por exemplo. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre essa manipulação dos corpos dentro do
do esporte e suas pesquisas a respeito. Maravilha, Bruno. Puxando então esse fio do corpo e como o corpo está situado, e a nossa posição dentro de um trabalho de campo fundamenta muito, né, os nossos lugares de articulação com esses interlocutores e produção desse conhecimento, que vai ser afinado depois numa reflexão, numa escrita. Isso também está no esporte, no sentido muito mais prático. As técnicas passam pelo uso cada vez mais extensivo, mais qualificado, mais refinado do corpo desse atleta ou dessa atleta, mas também passa por um entendimento de como esse corpo então pode ser manipulado num sentido mais abrangente do que significa essa evolução, né, de um conhecimento médico e de saúde, de uma otimização do corpo para a garantia de um bem-estar e de uma qualidade de vida. Saberes como conhecimento hormonal e essas descobertas de hormônios anabólicos e que fazem, então, essa produção de musculatura, que depois geraram, então, essa preocupação com a antidopagem, nascem de uma preocupação em um cuidado médico de homens e mulheres, especialmente no caso das mulheres, cuidado reprodutivo, então na gestação, com mulheres grávidas, hormônios sendo produzidos para pílulas hormonais e todo esse manejo do corpo da mulher que precisava então ter essa tutela. Isso depois com o avanço de outras substâncias descobertas, sintetizadas, medicalizadas para essa distribuição em massa, que fica cada vez mais evidente, passam então também a compor esse repertório esportivo. Substâncias que vão começar a ser utilizadas para aumentar a possibilidade de atuação desse corpo no esporte, especialmente quando a gente pensa nesse corpo atlético voltado para uma resistência, um vigor que consiga perdurar altas performances. Se criam, então, agências de controle de dopagem. Essas agências publicam regras anuais de controles cada vez mais minuciosos e extensivos de substâncias que precisam passar por uma cadeia de validação que sai do núcleo internacional e passa também por uma cadeia de organização nacional. Você tem a ABCD, que é a Nacional Brasileira, que faz todo um controle desse manejo da antidopagem e precisa, então, estar muito em contato com essas outras agências de esportes, federações nacionais, Comitê Olímpico do Brasil e os atletas, que ficam também responsáveis para o seu próprio manejo e cuidado de saúde. Mas quando a gente percebe o outro lado da moeda, que esses consumos hormonais cada vez mais populares, cada vez mais off-label, cada vez mais incorporados com o uso de saúde para garantia de uma otimização corporal. Isso também, quando a gente olha quais os corpos que vão ser mais verificados e investigados dentro do contexto esportivo, continuam a ser corpos de mulheres, corpos femininos. Mas que corpos são esses? Esse manejo e essa investigação continuam a cair em corpos que ficam borrando um pouco as fronteiras do que é considerado natural para os corpos femininos performarem em termos atléticos. Então são mulheres que são visivelmente mais musculosas, mais viris, e aí outros marcadores sociais, para a gente usar a mesma expressão que a Mariane estava trazendo também, ou seja, esses atributos que conformam e qualificam a pessoa, acabam fazendo com que essas atletas, essas mulheres, sejam consideradas perigosas e fontes de preocupação para essas federações internacionais, como a de atletismo. São mulheres negras, são mulheres do sul global, são mulheres lésbicas. Esses outros marcadores povoam, então, esse sistema moral que faz com que essas agências atuem cada vez mais para verificar e investigar esse tipo específico de mulheres. Seus corpos não são considerados adequados em suas produções hormonais naturais e suas performances socialmente aceitas do que é considerado adequado para a categoria feminina e, historicamente, que essas mulheres teriam sido capazes de produzir. A gente pode lembrar a história da Caster Semenya, uma atleta sul-africana, uma mulher negra, lésbica, casada, com filhos. Ela publiciza toda essa história dela de uma maneira digna e orgulhosa e, desde que ela entrou nos palcos internacionais de competição, nessa virada de 2009 para 2010, as agências de controle esportivas começaram a regular o seu corpo num sentido de angústia em relação à identidade de gênero e à capacidade de performance que ela poderia representar dentro da categoria feminina. Ela passou por uma série de investigações ao longo do tempo, muitas humilhantes, muitas expositivas, narradas pelas mídias e pelas próprias agências
esportivas. E aí, nesse sentido, passando por todo esse tipo de regulação ao longo do tempo, esses saberes hormonais se tornam lugares de proibição e de tutela para essas mulheres consideradas periféricas, marginais ao tipo de feminilidade que é aceito por essas agências esportivas internacionais. Então, Caster Semenya hoje é uma atleta banida pela World Athletics, não pode competir em suas modalidades se não passar por um tipo de readequação hormonal que teria que ser medicamentosa, ou seja, tomando remédio sintético, para baixar seus níveis hormonais de testosterona enquanto atleta que tem uma variação de intersexualidade, ou passar por uma cirurgia para fazer com que essa mesma redução de hormônios naturais para níveis aceitáveis do que seria essa categoria feminina uniforme para esses gestores e agências esportivas. Então, é uma atleta que não concordou com esse tipo de manejo, muito violento, e ela hoje ainda tenta, em cortes internacionais para além do esporte, fazer uma judicialização do seu banimento esportivo para tentar retornar à participação esportiva internacional. Essa manipulação ou otimização dos corpos no esporte passa novamente por essas diferentes formas de entender como grupos sociais, como homens e mulheres, são entendidos de forma hierarquicamente distinta dentro dessa imaginação esportiva, vamos dizer assim. São histórias de regulação desse corpo esportivo com base nessas noções socialmente carregadas do que uma mulher pode apresentar, mesmo que seja pela sua própria capacidade natural com essa taxa diferenciada de testosterona. O Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleche.usp.br e siga também nossa página no Facebook. A próxima pergunta vai para a Mariane, pensando um pouco essa formação de base do futebol masculino, né? Tem um senso comum que ele vai remeter um pouco a essa ideia de que são os meninos pobres, forjados nas peladas de rua e que sonham em participar de peneiras, se tornarem jogadores, que eles vão ter acesso a esses centros de treinamento e se tornarem jogadores de futebol. A pergunta é um pouco no sentido se isso se passa também na formação de jogadoras, mulheres, e como as trajetórias dessas jogadoras elas vão nos ajudar a problematizar esse percurso típico ideal, né? Nossa, essa pergunta é muito legal, assim, mas tem um alerta que eu faço para vocês. Meu trabalho de doutorado, ele vai até 2018. Quando a gente tinha um tipo de regulamentação para o futebol de mulheres ou futebol feminino. E depois de 2019, a gente tem uma conquista muito importante, que é uma regra que vem da FIFA e é adaptada na CBF, de que todas as equipes de futebol de homens ou futebol masculino que disputam a Série A, o famoso Brasileirão, precisam constituir uma equipe de mulheres, uma equipe de futebol feminino. Muitas das mulheres com as quais eu realizei a etnografia ou eu pude estar em campo de pesquisa eram mulheres que tinham um pouco esse perfil de meninas da periferia, de mulheres negras, mulheres de um contexto familiar que a gente poderia chamar de mais pobre ou empobrecido. Então viam essas mulheres no futebol, algumas delas, não todas elas, tá? Uma possibilidade, por exemplo, de subverter a lógica econômica, galgar, angariar para si um capital financeiro, um capital simbólico. Isso, sobretudo, era bem comum com as meninas mais novas, as menores de idade, 14, 15, 16 anos. Então tinha entre elas esse desejo latente de virar jogadora de futebol profissional. E hoje tem pelo menos 2 dessas que eu acompanhava que são jogadoras de futebol profissional. Então chegaram nesse objetivo, já jogaram no Corinthians, já uma delas acabou de ser transferida para o Cruzeiro. Então assim, conseguiu sair numa situação de jogadora de várzea, de jogadora de periferia para ser uma jogadora de um grande time ou de grandes times brasileiros, né? Então tem alguma similaridade, mas como a gente até estava conversando antes, essa história de que os jogadores eles continuam vindo dessa origem muito pobre, né? Ela é uma coisa que vem sendo desconstruída porque desde muito novinhos esses meninos muitas vezes já têm o passe
vendido, já estão com contratos multimilionários. Então, se eles começam como meninos pobres, muito rapidamente, se eles são bons atletas, eles deixam de ser ou de estar localizados nessa classe social e passam para um outro espaço, desfrutando de alguns privilégios e prestígios que os jogadores de futebol ainda têm. Esse senso comum de que os nossos grandes jogadores de futebol, eles têm esse background, eles têm esse contexto familiar de muita pobreza, ela vem caindo por terra porque a gente sabe que o futebol é um mercado que movimenta milhões de reais, bilhões de reais. Com a obrigatoriedade da formação dessas equipes de futebol feminino ou futebol de mulheres que estavam ou estejam necessariamente vinculadas às equipes de futebol masculino ou de homens que jogam na Série A, a gente tem um outro cenário. Então a gente sabe que algumas equipes de futebol, lá em 2019, 2020, simplesmente chegou num grupo aleatório de meninas, alguma ONG, alguns trabalhos sociais, e deu a camisa e falou: agora vocês vão jogar pelo time tal. Grandes times fizeram isso. Então não teve necessariamente uma trajetória. A grande equipe foi lá, emprestou a camisa e depois a gente vai pensar em peneira. Atualmente, já para 2020 para cá, 21 e 22 não tanto porque foi pandemia, a gente vem vendo o aumento de peneiras e olheiras para o futebol de mulheres, de pessoas que vão procurar nesses times de várzea, ou nessas organizações não governamentais, ou nesses projetos sociais, mas não necessariamente elas vêm desse contexto de pobreza ou de muita dificuldade, etc e tal. Eu vejo que a gente vem tendo um grupo mais heterogêneo, mas a gente ainda não pode negar também que a gente tem uma tendência que se mantém. Muitas das jogadoras ainda são mulheres negras. A gente tem poucas mulheres brancas atuando no futebol de mulheres. Isso pode ser um dado muito interessante, porque a gente sabe, né, Lélia Gonzalez já nos disse, que as mulheres negras elas estão num lugar de tripla opressão e esse marcador da negritude, de ser uma pessoa negra, vem muito associado a pertencer às camadas mais populares da sociedade brasileira. Então acho que a gente tem aqui um elemento que poderia ser inclusive uma próxima investigação, fica aí como convite para quem está nos ouvindo, sobre quem são essas mulheres que jogam hoje ou que disputam hoje o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, para perceber quais são esses backgrounds, quais são essas histórias de vida, de onde é que essas mulheres vieram, como elas foram formadas como atletas profissionais, porque mudou de 2018 para cá, é outro contexto de pesquisa. Então, assim, eu acho que a gente tem que problematizar esse senso comum, mas eu também não acho que a gente pode se desvincular dele por completo. A gente tem a grande história do futebol nacional, como o futebol ele surge, ele se torna um símbolo, e aí a gente tem aquele texto maravilhoso, O Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho, onde ele vai falar da entrada dos homens negros no futebol brasileiro e como isso faz parte do processo de profissionalização. E eu falei um pouco para vocês que a trajetória profissional dessas mulheres brasileiras, ela é interrompida por muito tempo, por lei. Então a gente tem uma lacuna muito grande aí, enquanto os homens estavam disputando campeonatos, ganhando copas, reforçando essa ideia nacional de que o Brasil passa pela identificação da camisa verde e amarela, da seleção canarinho, etc, etc, etc. As mulheres estão em algum lugar obscuro, porque elas estão proibidas de participar dessa consolidação. Então a gente começa com a construção deste percurso profissional ou de uma compreensão de que essas mulheres também podem ser atletas profissionais muito tardiamente, década de 80 para cá, e que a gente vem preenchendo de maneira mais sistemática de 2019 para cá, que é mais cedo ainda do que os anos 80. Então a gente pode pensar que esse movimento de 2019 para cá, ele merece um investimento, um empreendimento etnográfico, histórico, uma revisão da literatura do que foi produzido até agora, para a gente entender quem são essas mulheres que jogam hoje. Elas são muito diferentes das mulheres que jogaram lá nas seleções de 80, muito diferente das mulheres da seleção de 90, muito diferente das mulheres do começo dos anos 2000. São outras mulheres. Antes de fazer a pergunta, só dizer que tem a CAGÉ está fazendo aí essa pesquisa sobre quem são essas mulheres e quais são os processos de formação dessas novas futebolistas. CAGÉ, já vou te chamar para a gente escrever um artigo juntas, então, pensando aí toda essa história de formação, porque, de fato, gente, quando a gente para um empreendimento de pesquisa, a gente vai fazer outras coisas da vida acadêmica e acompanhar todas essas minúcias, a gente sempre espera que venha uma pesquisadora, um pesquisador que seja que dê prosseguimento. Imagino
tanto eu quanto Bárbara, que a gente plantou algumas sementes nesses espaços, nesse campo, mas a gente espera que novos pesquisadores venham e desenvolvam mais e melhor as coisas que a gente fez. Eu estava pensando com tudo que a Mariane falou, como a gente pode pensar então nesses novos avanços. Eu estou numa posição agora dessa consultoria da ONU Mulheres. E essa consultoria é para fazer um mapeamento de boas práticas de inclusão das mulheres no esporte nacional. Uma pesquisa comparativa, a região da América Latina com a região da Ásia-Pacífico, mas quando a gente olha especialmente na América Latina, a gente está vendo primariamente o futebol como lugar de sociabilidade, de busca de afeto, de avanço também um pouco dessas novas competições regionais, enfim. É onde a gente tem um movimento mais intenso de visibilidade, porque é o esporte que mais tem demanda na região. E aí, desde 2019, tivemos algumas mudanças que partem do governo, mas também de outros atores, por exemplo, marcas, como esses lugares estão tentando cooptar um pouco dessa vontade de consumo voltado para um futebol feminino. Então a gente teve o primeiro kit de uniformes feito para a seleção feminina na Copa de 2019. Não tinha, eram sempre o que sobrava do material esportivo da seleção masculina. E agora tem um grande, aparato da CBF e também do governo federal buscando instituir uma política de fomento ao futebol feminino que está aliado também a esse esforço diplomático, vamos dizer assim, de fazer que o Brasil seja votado a sede dessa próxima Copa do Mundo Feminina, que vai ser em 2027. Fico pensando nesses novos avanços. Não necessariamente sai dos grupos comunitários, porque sempre estiveram ali. As meninas e mulheres sempre estiveram competindo, sempre estiveram treinando, sempre estiveram se esforçando para usar esse esporte e crescer nesse lugar que antes era marginalizado e antes ainda foi proibido. Então agora está tendo esse espaço de visibilidade e também um espaço de fomento. E aí como que é esse cenário, né? Como ele vai se estruturar? É uma coisa que realmente a gente fica um pouco ansiosa para ver esses vislumbres e essas caminhadas, mas eu acho que já agora dá para a gente situar um pouquinho desses avanços que estão nesses setores tentando conversar para fazer essa estruturação do futebol feminino aqui no Brasil e regionalmente também na América Latina. Olha, dá pra gente fazer uma extrapolação. Primeiro dizer que o capitalismo ele quer vender tudo que é possível e o impossível. Não me surpreende, por exemplo, com a obrigatoriedade de que as equipes de homens da Série A precisam ter uma equipe feminina, de que algumas marcas iam começar a voltar os seus olhares para essa situação, porque isso é um mercado que se abre, que se expande, mas a gente também pode ver isso como um movimento muito positivo, apesar, eu acho que você frisa bem, não ser impulsionado, por exemplo, por essas organizações de bairro, esse movimento das mulheres que já jogavam de alguma maneira, vamos dizer assim, orgânica, né, o futebol, mas está vindo de uma imposição, ainda que tenha essa pontuação que precisa ser feita, eu acho que o fato de o futebol feminino estar sendo pensado hoje também como uma mercadoria, faz com que, por exemplo, mais garotas queiram praticar a modalidade. A gente vai tendo a desconstrução desse discurso naqueles 40 anos de interdito de que mulheres não podem estar ali por conta da sua condição, da natureza, do corpo da mulher, do corpo feminino, caindo por terra a partir de propagandas. Tem uma propaganda com a Andressa Alves que eu acho maravilhosa. As propagandas da Marta, ou a Avon, que patrocina a Marta, ela faz a propaganda dentro de campo. Então a gente vai quebrando essas narrativas, a gente vai desconstruindo esses estereótipos, ainda que através de uma proposta mercadológica, e a gente vai chamando mais mulheres, mais meninas para esse campo, e quem sabe futuramente a gente não pode subverter essa lógica multimilionária do futebol. Para mim, eu acho que seria talvez o que a gente deveria pensar, se isso vai ser possível em algum momento, em que o futebol ele seja uma modalidade onde sim, a gente vai ter várias questões ali que vão ser atravessadas nessa prática, mas que essas manifestações e movimentações multibilionárias não sejam mais apenas aquilo que importa. Resgatar, a gente já está resgatando aos pouquinhos o amor para torcer, né, ou a paixão para torcer pela camisa verde e amarela, que não necessariamente passa por isso que se tornou a seleção hoje, ou por isso que o futebol masculino é hoje. Então eu sempre acredito, sabe, Bárbara, que esses espaços dos jogos,
quando eles incluem, por exemplo, essas personagens que ficaram por tanto tempo à margem, quando a gente recupera esse esporte, esse outro sentido do esporte, que não só o mercadológico, a gente tem um avanço democrático de acesso. Acho que isso seria o mais interessante, esse movimento mais interessante a ser feito pelas próximas pesquisadoras, pelas próximas atletas, como é que a gente pode ressignificar esse espaço, essa modalidade esportiva a partir desses outros lugares. E aí eu acho que a gente também pode, já que o Maurício falou, talvez se a Débora também quiser completar, a Débora que está fazendo essa pesquisa mais recente, o que você tem visto, Débora, nesse campo de mudança? Porque você, assim, já vou me botar como velha, que você é a nova geração das pesquisadoras que estão caminhando, né, percorrendo esse percurso. Eu acho que você deve ter coisas bem inovadoras, ou movimentos bem diferentes daquilo que eu peguei lá em 2011, 2012, que a Bárbara também pegou na trajetória acadêmica, intelectual dela. Imagino que você deva ter, para começo de conversa, mais fontes de pesquisa. E quando a gente chegou era uma dificuldade encontrar algum texto, por exemplo, sobre futebol feminino, no meu caso específico, mas também o que você pensa nesse campo, assim, de trabalho. Acho que eu posso comentar um pouco. Antes, acho que é importante colocar isso, né? É um ponto da minha pesquisa que parte do trabalho de vocês duas. Eu olho para a formação de atletas, eu estou olhando para um esporte de alto rendimento, em que todo esse processo de regulamentação é muito presente, mas eu estou olhando muito para o futebol feminino. Essa ideia, acho que um pouco de quase que linhagem dentro aqui do que a gente talvez chame um pouco de antropologia das práticas esportivas. Entrando na parte, né, nessa discussão, enfim, de profissionalização, formação, de mercado, que é em relação ao futebol feminino enquanto mercadoria, e aí o quanto isso ele acaba se aproximando em algum aspecto do futebol masculino. Inclusive, no ano passado eu fui em alguns eventos que foram com grandes marcas de varejo que estavam discutindo o futebol feminino e trazendo uma série de pesquisas com surveys, enfim, mostrando o aumento desse público de consumidor. E, sobretudo, ali, consumidoras, que queriam comprar chuteiras, queriam comprar roupas, enfim, e isso fomenta, de alguma forma, a própria modalidade, porque são marcas que vão começar a investir em atletas. Enfim, a gente tem atletas, inclusive, que são atletas de nível A, de grandes clubes paulistas, que ganham mais com patrocinador do que com o próprio salário, né? Isso num aspecto da mercadoria, né? Mas quando a gente olha para a parte de estrutura e profissionalização, a gente ainda vê um futebol feminino que está quase mais semelhante ali a um vôlei, a uma outra modalidade, o que é muito interessante, porque eu acho que traz também um lugar que o esporte, o futebol feminino no caso, ele está em muita disputa, pensando nessas políticas do Estado, pensando no governo mesmo, e isso a gente viu no ano passado, né? Quer dizer, a troca de governo ali dentro do Ministério do Esporte, o quanto isso afetou o próprio desenvolvimento do futebol feminino, que veio com uma série de planos, tinha aquele que envolvia o SESI, que foi de formação, inclusive, estava pensando ali desde a categoria de base, e aí o que aconteceu com esse projeto depois, com essa mudança no Ministério. Enfim, acho que tem todo esse processo que permeia o futebol feminino e o que a gente vai entender como atleta de alta performance e, enfim, profissionalização. Você tem um grande número de influencers ali também, que é outro dado, assim, né, do quanto as redes sociais, elas também são relevantes para o que a gente vem entendendo como visibilidade do próprio esporte. E, por um outro lado, eu acho que é um resgate das trajetórias anteriores do futebol feminino e o quanto isso acaba também se atrelando um pouco a um certo imaginário de mulheres no esporte que é sempre muito marcado pela luta e resistência. E o quanto isso também é favorável para certos discursos. Lógico, aqui eu não estou falando que isso não exista, né? Muito pelo contrário, a gente sabe que ao longo da história foram conquistas, resistências, lutas para estar nesse espaço, mas muitas vezes se reduz a isso, né? O futebol feminino, que num certo sentido é um pouco conveniente para esse lugar de consumo do que a gente entende como mulher dentro desse espaço esportivo, construído de uma forma que ainda é um pouco marginal, ainda é um lugar visto como quase que inferior. Apesar dos avanços, isso ainda se mantém de alguma forma, né? São avanços que eles ainda mantêm esse lugar da mulher como um certo futebol inferior, como um lugar mais marginalizado ali. Eu vou aproveitar, acho que até um pouco de um gancho que a Mari falou um pouco antes sobre a importância de se escrever histórias, trajetórias de atletas. E aí a minha pergunta é um pouco no sentido, né? Aproveitar que você, nesse artigo, você destaca, né, a trajetória da Caster Semenya, que efetivamente o corpo dela sendo escrutinado, de todas as tentativas de regular essa presença do corpo dela no esporte de alto rendimento.
Na sua tese, uma outra trajetória que tem destaque é o da judoca, da Ednancy Silva, que é uma das maiores judocas da história do Brasil, mas ao mesmo tempo ela também teve que se submeter a muito dessas normas, a muitas dessas regulações, para caber dentro desse ideal de gestão de integridade do esporte e dessa divisão binária, né, que estrutura o que a gente entende como esporte até hoje. Pensando nesse exercício de escrita, eu queria que você falasse como que essas trajetórias esportivas elas podem ajudar a pensar essas governamentalidades de corpos dentro do esporte de alto rendimento e talvez possam até ser alargados para além. Então, eu queria que você falasse, pensando essa questão da escrita, também nas possibilidades de agência e resistência e de cuidados éticos, metodológicos, ao desvelar essas narrativas, né, que envolvem também produção de sofrimento. Essa pergunta é delicada, é intensa. Porque realmente, quando a gente se depara com muita violência nessas descrições que estão públicas, porque essas histórias elas foram investigadas, foram publicizadas, são atletas internacionais, essas instituições esportivas deveriam garantir um anonimato para essas investigações de testagens sexuais, mas sempre vaza, né? Então, não há uma garantia de confidencialidade, esses dados médicos vazam, e a mídia explicita muito desse processo de investigação. Na leitura desse material etnográfico, documental, que depois se tornou essa fonte de reflexão para essas histórias, a dificuldade justamente era isso, como não reproduzir essa violência e narrar de novo essa humilhação, que marca e se carrega ao longo do tempo, marcando essas trajetórias atléticas, que são trajetórias de mulheres vitoriosas, já de atletas de alto rendimento, num nicho muito excepcional de performance, mas que estão ali sendo narradas de uma maneira onde elas são negadas essa possibilidade de identidade de gênero, onde elas se sentem como mulheres, se identificam como mulheres, se reconhecem e são vistas ao longo do tempo por toda a sua trajetória familiar, profissional, nacional, como mulheres, documentações como mulheres, mas chegam nesses contextos esportivos internacionais, essas instituições questionam as suas identidades e tentam desvalidar, então, essa naturalidade dos seus corpos, colocando, então, essas ambiguidades de que seriam, então, mulheres, na verdade, com variações masculinas, variações que não se conformam à categoria feminina, enfim. Todas essas ambiguidades que acabam contaminando um pouco as formas de quem são elas e como elas se reconhecem. Como não reforçar isso? E foi muito complicado. Não tem como esvaziar o sentido da violência que carrega todos esses procedimentos e histórias de investigações ao longo do tempo. O que eu tentei fazer um pouco, e eu acho que também está nesse artigo que a gente conversou hoje, é atrelar todo esse movimento de violência como se ajusta na racionalidade das organizações esportivas, que é uma busca pela proteção da categoria feminina. É sempre um jogo dúbio, onde a violência é feita e reiterada porque é necessária para garantir essa proteção de uma categoria muito específica de mulheres, que nem é a categoria real de quem são essas mulheres, com todas as suas diversidades que conhecemos, né? Atletas, mulheres que competem nacionalmente, regionalmente, internacionalmente. Então, são mulheres imaginárias. É uma categoria à parte criada por esses gestores que precisa de proteção e tutela. E aí, voltamos então a uma categoria que você até citou agora na pergunta, a integridade. A integridade não aparece na minha tese de uma maneira assim, onde eu puxei porque eu acho a categoria analiticamente forte e interessante. Porque, de fato, ela aparece nas normativas. As agências e instituições esportivas colocam que é necessário proteger a integridade da categoria feminina, fazendo manejo dessas atletas com variações de intersexualidade ou atletas trans também, que aí já virou uma outra regulação à parte. Essa categoria, a integridade, ela aparece nos documentos oficiais e aparece depois nos documentos de judicialização nessas cortes internacionais para tentar voltar a competir e terem a sua participação feminina assegurada. Então é uma categoria que rasga um pouco dessa racionalidade do que seria então essa dualidade entre a proteção e a violência desses tipos de testagens. É uma integridade que busca manter uma categoria feminina, por mais que seja imaginada, uniforme, dessas mulheres quase abstratas, mas busca mantê-las completas, de uma forma unitária. É um pouco do movimento feminista que
A partir da década de 70 e 80, começaram a fazer os questionamentos daquela categoria unitária da mulher. Que mulher era aquela? Por que essa mulher estava sendo usada contra, por exemplo, o patriarcado e essas demandas muito específicas de uma certa parcela de mulheres, que eram mulheres brancas, heterossexuais, estadunidenses? Que categoria de mulheres era aquela? Porque ela não era universal e ela não era histórica. Ela precisava ser situada no tempo e no espaço. Da mesma forma, essa categoria de integridade precisa ser situada no tempo e espaço, porque essas entidades utilizam essa construção para garantir uma proteção da categoria de mulheres, fazendo violações por esse grupo específico de atletas, mas que, quando observamos, essa mesma unidade imaginada de mulheres não se sustenta porque ela, a todo momento ao longo da história, sempre foi violada e tutelada. Agora temos mais mulheres trans e com variações de intersexualidade, mas já tivemos mulheres do que era chamado terceiro mundo, desse sul global, mulheres, por exemplo, soviéticas, no contexto de Guerra Fria, contrárias ao Ocidente. Já tivemos mulheres lésbicas, mulheres consideradas não femininas o suficiente no começo dessa institucionalização do esporte. A todo momento, esse grupo a ser protegido de mulheres foi mobilizando formas específicas de definir que feminilidade é essa que precisava ser protegida. E aí, para a gente conectar um pouco com esse final da nossa conversa, eu acho que nessa busca por essa manutenção desse desejo de integridade, dessa unidade imaginária de mulheres, ao mesmo tempo temos outras categorias que importam para esse ambiente esportivo internacional, que eu acho que a primeira delas é o humanismo. Esse movimento olímpico internacional foi refeito com essa ideia de buscar pelo esporte humanizar as relações entre nações e fomentar essa participação de fair play, de amizade, de solidariedade entre os povos e pessoas. E isso está ainda hoje nesses valores olímpicos que tentam ser repassados a todo momento. Temos o masculinismo, que é justamente essa criação dessas organizações por gestores homens, que criticavam e tentavam excluir as mulheres dessa participação, e depois da inclusão, sempre tutelada, sempre de uma forma restrita, e até mesmo na gestão esportiva, com muita dificuldade para fazer essa inclusão. Esse masculinismo hoje ainda é uma marca muito estruturante de como esse esporte internacional foi organizado e ainda existe. E o último seria o amadorismo. O esporte foi colocado como esse lugar de participação de uma forma quase virtuosa, onde as pessoas não poderiam ter trocas financeiras profissionais. E isso, obviamente, beneficiava grupos aristocratas de pessoas da elite. Quando a gente finalmente consegue fazer esse deslocamento na história, onde o esporte começa a ser remunerado e populações do sul global e atletas populares começam a ser remunerados e garantir o seu sustento para participar dessas competições, a gente começa a ter essa mudança de chave dessas organizações para se tornarem cada vez mais capitalistas e mercadológicas. Então, hoje, esses movimentos todos é de alta busca por parcerias de contratos financeiros, de marketing, de visibilidade, de garantia de cobertura midiática e televisiva. É um pouco do que a gente terminou na nossa conversa sobre a Copa do Mundo Feminina de 2027, se vem para o Brasil, e esses novos avanços que não estão nas organizações de base e nas mulheres e meninas que já desde sempre tentam participar desses esportes, competir e usar o esporte como esse lugar de socialização e de futuro também, né? Como essa alternativa de vida. Agora que essas instituições estão modificando, internalizando cada vez mais que é um lugar de consumo potencialmente vantajoso, o amadorismo, que já foi abandonado há muito tempo, se torna, de fato, também um espaço para esse controle da visibilidade e da participação feminina. O masculinismo está nesse processo de reorganização da estrutura de gestão, de uma inclusão cada vez mais orçamentária e política, e também aparecendo com mais projetos, com mais visibilidade, com mais marketing. Se há como a gente fazer esse descolamento, né, entre o que seria hoje o papel do esporte, da prática esportiva, tentando se utilizar desses valores olímpicos de amizade, solidariedade, sociabilidade, fora dessa lógica mercadológica que já está imbuída nas próprias organizações do esporte. Eu não sei se é possível, justamente porque elas conseguiram se refazer ao longo do tempo, mudando esse amadorismo para acomodar o mercado. De certa forma, esse mercado hoje dá conta do lugar do humanismo
nesses espaços. E eles conseguem avançar com esses valores olímpicos, mantendo esse lugar de prática esportiva como um lugar de renda e de mercado, onde não importa tanto as pessoas e o esporte como formação da pessoa, mas mais ainda como um lugar de consumo e de poder no final das contas. É algo que eu acho que poderemos ter mais conversas para tentar pensar como tudo se desenrola nesses próximos anos. Obrigado, Bárbara. Eu vou terminar com as formalidades. Eu agradeço a Débora e Maurício por compartilharem essa banca comigo e deixo um espaço final para vocês, Bárbara e Mariane, deixarem um recado para a nossa audiência. Começar por Bárbara e depois Mariane fala e a gente encerra por aqui. Obrigado por toparem a parceria. Eu só vou agradecer porque eu já falei demais nesse último momento. Então, obrigada Débora, Maurício, Bruno. Obrigada também à professora Bianca por estar coordenando, né, esse podcast e oferecer esse espaço de diálogo e de divulgação científica. É uma felicidade estar aqui com vocês e me coloco disponível também para novas conversas e próximos encontros. E Mariane, sempre um prazer te ouvir e estar junto com você. Obrigada também. Da minha parte, eu também quero muito agradecer o convite para participar desse momento. Eu super acho relevante, muito válido quando a gente sai para fora dos muros da academia. E eu particularmente gosto muito do meio de comunicação podcast. Acho que é muito, muito legal. Então, queria parabenizar vocês que estão aqui envolvidos, né, nesse processo. Em seu nome, né, Bruno, que está aqui capitaneando essa nossa sessão, essa nossa conversa. Queria agradecer imensamente a Débora e ao Maurício, que são duas pessoas que eu admiro demais os trabalhos, são colegas muito queridos, a gente tem uma proximidade aí bastante unidas, né, pela mesma orientadora, então a gente divide aí muitos interesses em comuns e eu fico muito feliz de acompanhar também o desenvolvimento das pesquisas do Maurício e da Débora mais de pertinho e agradecer também a Bárbara aí por essa parceria, uma pessoa que eu admiro muito os trabalhos que a Bárbara tem desenvolvido com tanta competência, com tanta capacidade e trouxe assim uma nova perspectiva para a gente poder olhar para esse campo aí das práticas esportivas. Acho que esse espaço aqui é muito legal para a gente poder falar sobre isso e alcançar um pouco mais as pessoas que não estão por dentro da academia, das coisas que a gente faz e trazendo uma linguagem, espero eu, um pouco mais acessível para que isso alcance outras pessoas e que as pessoas entendam um pouquinho o que é, né, fazer ciência, o que é fazer essa tal dessa ciência aí social, dessa antropologia, sociologia, pensando aí as modalidades esportivas. Então agradeço muito e parabenizo vocês por esse espaço, que frutifique e venham outros episódios aí super bacanas. O Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @urbanidadespodcast, e a página do Urban Data Brasil no Facebook.